Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos. Mais um fim de semana chegando e eu gostaria de ler com você parte da oração davídica do Salmo 55, em que ele diz: Escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam meus sofrimentos e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a da pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto teria o meu abrigo. Quantas vezes nós sentimos vontade de fugir para bem longe, não é? E nesses dias a gente também está percebendo que a gente tem momentos que dá vontade de fugir. Quando nós temos os embates de ideias, né? Num tempo de tanta polarização. Eu gostaria de pensar com você aqui rapidamente sobre um tema: liberdade de opinião. Gosto não se discute. Por que eu quero pensar nisso com você? Porque, em certo sentido, muitos de nós queremos liberdade de escolha. E aí, em relação ao outro, o grande teólogo John Stott diz que liberdade cristã não significa ceder aos desejos da nossa natureza pecaminosa. Usando Gálatas, ele diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Gálatas 5:13. Ou seja, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como pretexto para satisfação de nossos próprios desejos, pois se vivemos no Espírito, não podemos satisfazer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Stott ainda continua: a vida cristã traz um maravilhoso paradoxo. Não temos liberdade para ignorar, para negligenciar, para abusar dos nossos semelhantes. Ao contrário, somos exortados a amá-los através do amor que Deus um dia derramou em nossos corações e servi-los em nome desse amor derramado. Outro aspecto que Stott traz para nós é em relação à vida em sociedade. E hoje nós precisamos desses parâmetros. E em relação à vida em sociedade, Stott diz que a liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei. Por que isso? Aí ele argumenta usando a própria Bíblia, diz: toda lei se resume num só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Desta forma, a verdadeira liberdade não significa que somos livres para satisfazer os nossos desejos, mas para controlá-los. Não somos livres para explorar nenhum dos nossos semelhantes, mas para servi-los. Não somos livres para desobedecer à lei, mas para cumpri-la. Esse é um paradoxo para nós nos dias de hoje. E em relação às demais coisas? Em relação às demais coisas, nós podemos inferir que muitos querem preservar a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de escolha, e com frequência acabam afirmando como defesa da postura que assume, com um adágio popular que diz: gosto não se discute. Mas é interessante saber que esta afirmação, gosto não se discute, que é o adágio popular, ele traz logo após também um outro pensamento que está ligado a ele. Se gosto não se discute, também alguém diz que existem gostos que merecem surra. Outro pensamento popular é que Deus é tão generoso
que te dá a liberdade para plantar o que quiser, mas ele é tão justo que você colherá exatamente aquilo que você plantou. Por isso eu quero concluir aqui. Liberdade de opinião, gosto não se discute. Como cristãos, nós devemos saber que a nossa liberdade de agir no mundo tem limites orientados pela ética cristã. Em tudo que nós fazemos, nós devemos lembrar que nós temos responsabilidades. Liberdade com responsabilidade, ou seja, nós não podemos e nem devemos sair por aí agindo em nome, como se em nome da liberdade pessoal, tudo fosse permitido, ou que contasse apenas somente com os nossos desejos, com os nossos gostos. Nós não podemos esquecer que nós somos uma natureza caída e por isso nós estamos comprometidos de alguma forma nisto, por conta do pecado que entrou no mundo. Finalmente, o cristão tem um compromisso com Deus em primeiro lugar, com as Escrituras Sagradas, e a sua vida como cristão deve estar pautada no que é santo e agradável ao Redentor e Senhor Jesus Cristo. No mais, irmãos, sigamos o conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. A minha oração é que possamos saber separar no tempo certo o joio do trigo, o mal do bem, rejeitando um e abraçando o outro, para que essa postura consciente de liberdade seja a evidência do nosso compromisso com Deus, com a sua justiça e com o seu amor. Amém? Que você possa terminar bem essa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. E que você possa lembrar que Cristo nos libertou. Fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus e devemos usar esta liberdade para glorificar a Deus e nunca para satisfazer os desejos da nossa carne. Amém? Fica na paz. Grande abraço.